Colossenses capítulo 3. A partir do verso 12. Eu vou até o verso 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Podem assentar. Irmãos, na semana passada nós fizemos a introdução do texto, do sermão, das ideias principais do texto. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo, então, utilizando dessa figura de linguagem sobre vestes. Despojai-vos de tal coisa. Ele falou um pouquinho antes, nós não lemos isso hoje. E revesti-vos de outras coisas. Então ele está usando essa linguagem. Sim, no capítulo 2, ele vai falar sobre... Não, o despojai-vos está no verso 8 do capítulo 3. Oi? Isso, nós lemos na liturgia, é verdade. Lemos na liturgia. E especificamente aqui do verso 12 ao verso 17, nós pontuamos aqui algumas coisas. Talvez a ideia principal é aqui para relembrar os irmãos, ou talvez trazer o conhecimento àqueles que não puderam estar na semana passada. E a ideia principal aqui do verso 12 ao verso 17 é a seguinte: se de fato você confia na obra do Evangelho na sua vida, você precisa expressar essa confiança. Mas a maneira de expressar essa confiança no Evangelho, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser de alguma forma observável. Ou seja, a expressão da sua confiança na obra do Evangelho precisa ser através do outro, ou no outro. Ou seja, expresse sua confiança na obra do Evangelho em outras pessoas. E eu falei que nós teríamos quatro argumentos aqui do apóstolo Paulo em todos esses versos. Então, o primeiro argumento: devemos vestir roupas espirituais nas quais possamos refletir com precisão o nosso Salvador. Vai do verso 12 ao 14. Sempre mantenha, meus irmãos, sua Bíblia aberta, né? Sempre bom conferir, né? Vai que um dia desses eu queira enganar vocês, e vocês não podem ser enganados porque a palavra está na mão de vocês. Então mantenham a Bíblia aberta e confiram se é isso mesmo. Então do verso 12 ao 14, nós temos essa ideia. Precisamos vestir essas roupas espirituais, as quais possam refletir com precisão o nosso Salvador. No verso 15, devemos vestir roupas espirituais com as quais possamos descansar confortavelmente no Salvador. Irmãos, como eu já havia dito na semana passada, esse conjunto de versos, eu não vou conseguir trabalhar todos eles em 1 ou 2 sermões. Então, vamos até onde nos for possível hoje, tá bom? Nós estamos falando então sobre essa série de mensagens, uns aos outros, e algumas características sobre
como se deve viver aquele que foi retirado do império das trevas e colocado no reino do amor de Deus, a saber, a própria igreja. Disso se trata a igreja, do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, então, aqui no verso 12, apenas relembrando de semana passada, ele vai trazer essa ideia de nos revestirmos de algo, ou seja, de trajarmos alguma coisa. E na semana passada nós trabalhamos de forma pontual os 3 motivos que o apóstolo Paulo nos dá para que, de fato, nós o obedeçamos, né? Nos revistamos dessas vestes novas ou dessas características. Basicamente, nós vimos na semana passada 3 questões. Por que o cristão é aquele que, tendo sido colocado dentro do reino de Deus, que é a própria igreja, e como que isso aconteceu? Mediante o batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Esses e somente esses fazem parte, definitivamente, do reino de Deus. Primeiro, visivelmente, e segundo, os frutos irão nos dizer se de fato houve uma transformação. E o apóstolo Paulo, então, ele está tratando de dizer o seguinte: você que já foi transformado, você que já entendeu tudo que envolve a obra de Jesus, a obra do Evangelho, e foi colocado, então, junto ao povo do próprio Deus, você vai ter que ativamente, porque ele já lhe é possível. Esse é o ponto, antes não era possível. Antes não era possível viver, por exemplo, uma vida santa. Antes não era possível. Mas agora que você foi liberto por Jesus, é possível. Então, Paulo dá 3 argumentos. Primeiro, você faz parte, você que eu digo igreja, tá bom? O apóstolo Paulo está falando com cristãos. Você faz parte do povo eleito de Deus. Então, primeiro motivo. Nós vimos isso, então, na semana passada. Que a sua vida, a salvação, a sua salvação, ela foi decretada por Deus. Não havia outra forma de você se encontrar com o Senhor. E o interessante nisso tudo é que a palavra de Deus deixa muito clara que o Senhor não tinha e não tem obrigação nenhuma para com aqueles que não têm aliança com Ele. Lembrando que só terão aliança com o Senhor aqueles que o próprio Senhor chamar. Então, é um ponto importantíssimo aqui. Aqueles que não estão aliançados com... Sabe aquela coisa que a gente já ouviu por aí, de não cristão reclamando de Deus? Ou até mesmo dizendo, olha, Deus não existe porque minha vida... Meu irmão, Deus não tem compromisso algum com quem não está aliançado com Ele. Ele não é obrigado a absolutamente nada. Nada. E esse argumento pesa aqui na argumentação do apóstolo Paulo para dizer, você tem que mudar a sua vida, porque ele está dizendo, da mesma forma que ele não era obrigado a fazer nada por você, ele fez. Ele te chamou. Tendo te chamado, você agora está livre para responder a isso. E não somente livre para responder a isso, porque não é livre para responder a isso no sentido de que você pode não fazer. É livre para responder a isso no sentido de que, se de fato você foi transformado pelo poder do Evangelho, você não terá outro desejo na vida que não seja agradar o seu Senhor, viver conforme a sua vontade e em paz com seus irmãos. Faz sentido isso para vocês? Estão todos comigo até aqui? Só estamos começando. Só estamos começando. Nós sabemos, irmãos, que esta, então, é uma das doutrinas mais polêmicas, né, das Sagradas Escrituras. A verdade é que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem escolheu a nós. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo trata de santidade. Também falamos isso na semana passada. Então ele diz, povo eleito, povo santo. E marcamos, então, na semana passada o fato de que santidade é o resultado de uma nova vida em Cristo. Por isso eu havia dito anteriormente, não é possível... Sabe aquela história que talvez você já possa ter ouvido algo parecido? Você chama a pessoa para vir para a igreja, né? Espero que você já tenha chamado, pelo menos uma vezinha.
Não, mas você chama a pessoa para vir à igreja e existe uma resposta meio padrão. Né? E a resposta padrão normalmente é: não, eu primeiro tenho que consertar minha vida, né? Eu tenho que me arrumar para depois começar a ir para a igreja. Essa é a resposta padrão. Porque essa resposta parte do pressuposto de um coração corrupto que realmente acredita que tem condições de se santificar por conta própria, para depois chegar diante de Deus e dizer o seguinte: está vendo? Eu consegui sem você. Tanto é que agora eu estou aqui. Ora, mas me parece que a mensagem do Evangelho vai afirmar exatamente o oposto. Exatamente porque todo ser humano carrega a culpa do pecado, como lemos lá em Gênesis 3, porque todo ser humano está caído, morto em delitos e pecados, ele não tem a menor condição de fazer absolutamente nada para que possa tirar um sorriso de Deus. Por isso Jesus Cristo teve que, através do ventre de uma virgem, tomar forma humana, se fazer um de nós. Viver 33 anos sem cometer um erro, nem um crime, um pecado, e se entregar voluntariamente para substituir aqueles que iriam crer nele. Essa é a verdade do Evangelho. Então, o ponto é esse. O apóstolo Paulo está falando para pessoas que agora têm condições de viver uma vida santa. E ele está instruindo. E é muito interessante nós pensarmos nisso. Primeiro, ele está instruindo, Paulo está falando com a igreja. Se ele está falando com a igreja, e ele está falando que tem pessoas que precisam corrigir certas práticas ainda erradas na vida, é porque, sim, é possível homens e mulheres dentro da igreja, por estarem mal informados, mal orientados, ou talvez por não, e eu não sei de fato até onde isso é possível, não ter o temor ao Senhor. Será que é possível? Me parece que não. Mas o ponto aqui, e é um fato que o apóstolo Paulo está deixando isso claro: homens e mulheres dentro da igreja que precisam ser orientados. E aí vejam comigo se isso não faz sentido. Eu já usei esse exemplo várias vezes. Um sujeito que passa 40, 50 anos da vida dele na esbórnia, sabe? Vivendo como queira, ou, como diz o ditado por aí, do jeito que Satanás gosta. E aí um dia, aquele coração de pedra é esfacelado pela verdade do Evangelho, os olhos são abertos, ele é liberto da carne do mundo do diabo e entra num novo momento da vida, no momento do amor e do reino. E ele vai precisar da ajuda dos irmãos, ele vai precisar da palavra de Deus, ele vai precisar de orientação, como o apóstolo está fazendo, sobre certas coisas que têm que ser abandonadas. Então, esse é o contexto. Paulo, então, está falando exatamente para aqueles que ressuscitaram com Cristo, ou em Cristo. Apenas os que ressuscitaram em Cristo têm condições de ouvir isso que Paulo está falando. O que isso significa? De forma geral. Isso significa que, quando Deus olha para nós, estes que Paulo está dizendo, vocês são povo santo. Por isso que não podem viver como estão vivendo, porque são santos, foram chamados por Deus para isso. Isso significa que, ser santo, que quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga através de Jesus. Ele enxerga os méritos de Jesus em nós. Ou seja, aquele que realmente é santo. Ou seja, não se trata de uma santidade inerente. Nós, por nós mesmos, porque cremos no Senhor Jesus de maneira pública, não temos santidade em nós mesmos. Mas somos vistos como santos pelo Pai, porque o Pai, quando olha para você, Ele não está vendo mais o Pedro, o André, o Gessé, a Rebeca, Ele está vendo Jesus em vocês, e Ele está vendo os méritos de Jesus em vocês. Eu não sei se você está escandalizado ou chocado com isso, mas disto se trata o Evangelho. Da realidade de que não depende absolutamente em nada de nós ou de nossa parte para que Deus sorria para nós. Ele está sorrindo para nós porque já não nos vê, mas nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus e o Pai agora vê o próprio Filho. Então, irmãos, santidade, antes de ser aquilo que eu faço,
Eu não sei se você já pensou nisso. Na semana passada, antes de eu completar a frase, na semana passada eu levei os irmãos para Levítico 19, capítulo no Antigo Testamento de santidade. O capítulo, por excelência, que fala sobre santidade. E eu mostrei para vocês como que em Levítico 19, santidade ali tem relação com a maneira do trato do povo de Deus para com o povo de Deus e para com os estrangeiros. Né? E uma afirmação que eu sempre faço, que santidade não se trata de ficar no seu quarto sozinho tocando violão e chorando. Isso não tem nada a ver. Santidade, em Levítico 19, se trata de questões práticas, e você vai observar em Levítico 19 que, via de regra, são práticas de justiça. No entanto, antes dessa realidade, só é possível caminhar nessa realidade por causa da seguinte afirmação: santidade, antes de ser aquilo que eu faço, é onde eu estou. Se eu estou em Cristo, eu sou santo em Cristo, e chamado por Ele para caminhar nas boas obras que Ele mesmo de antemão preparou para que a gente caminhasse. Todos comigo? Sim? Faz sentido isso para vocês? Santidade não se trata do que você faz, mas primeiramente de onde você está. E quando você inverte esse polo, você vai ter a tendência de tentar viver sua vida por obras e afazeres e realmente achar que você vai ganhar o céu pelo que você faz. Mas não é isso. Então, santidade, em primeiro lugar, não se trata de qualquer esforço moral ou religioso. Santidade não se trata do que você faz, primeiro, mas de onde você está. Segundo lugar, não fomos escolhidos por Deus porque somos santos. Como que Deus estivesse olhando na eternidade e dissesse: eu vou escolher aquele ali porque aquele ali tem características que podem agregar. Não. Fomos escolhidos por Deus para sermos santos. E em terceiro lugar, Deus não nos escolheu porque nós obedecemos ou porque nós obedecíamos. Ele escolheu para que nós obedecêssemos. Não faz sentido ninguém se afirmar cristão e, ao mesmo tempo, definitivamente optar pela prática do pecado em desobediência à palavra de Deus, de forma consciente e deliberada. Não faz sentido, e o que a palavra de Deus vai dizer é: você é um fariseu, não é um cristão, mas é alguém que está tentando cumprir obras e regras para tentar parecer bonzinho, sabe? Talvez para ganhar aplausos de alguém ao seu redor, ou quando você é muito ingênuo, achar mesmo que Deus vai te aplaudir. E não vai. Então, vejam, irmãos, há um povo eleito por Deus, pela soberania dele, para um fim específico, tem um propósito nessa eleição. Irmãos, então, a gente está vendo que esse propósito de Deus para te eleger e te tirar, eu gosto dessa ideia de te arrancar do império das trevas, porque me remete a uma ideia de realmente, brutamente te arrancar com raiz e tudo. Mas há um propósito para isso. E esse propósito não é de realizar todos os seus desejos nesse mundo. Porque este não seria o Senhor Deus, Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Este seria o gênio da lâmpada. Aladim. Não, Aladim é o dono da lâmpada, né? O gênio, eu esqueci o nome dele. É gênio. O gênio da lâmpada é o ser que foi criado e inventado pela própria mente humana, com o objetivo de satisfazer seus desejos e necessidades. Deus não te chamou para isso. Tem um livro, um clássico, chamado A Cruz de Cristo, de John Stott. Se você não leu ainda, eu recomendo. E tem uma ideia que ele vai tratar lá no livro, a seguinte: a cruz de Jesus, cruz a qual ele mesmo disse que em algum momento deveríamos pegar a nossa e carregar para a morte junto a ele. A cruz de Jesus não é
um instrumento de felicidade. A cruz de Jesus não é um instrumento de alegria. A cruz de Jesus é um instrumento de tortura. Logo, deixa eu te falar uma coisa. Tendo plena consciência de que você foi eleito, se é que de fato foi, a sua vida e a forma como você vive vai ter que, de fato, revelar isso. Ser santo vai doer. Porque a cruz de Jesus é uma máquina de tortura. Ser santo vai doer. Ser santo, ou o exercício da santidade, vai te exigir compromisso. Vai te exigir renúncias. Sabe? Me parece, pelo menos aos que estão aqui, que precisa ficar muito claro. Precisa ficar muito claro que aquele tempo, daquele cristianismozinho barato, que te fazia cantar tolices como dê que Deus te devolverá, ou que se o mar não abrir eu vou passar por cima da água, porque a minha vontade tem que ser feita e Deus irá satisfazer. Esse cristianismozinho infantil chegou o tempo de acabar. Acabou. Daqui em diante, então, estamos numa construção de homens e mulheres que estão aprendendo a ter fibra, aprendendo a, mesmo na dor e no sofrimento, continuar louvando ao Senhor e firme com seus irmãos, não duvidando nem de que foi chamado por Deus e nem de que foi chamado para uma obra específica, obra que envolve a própria santidade. Essa separação das coisas do mundo para as coisas de Deus. A eleição, então, irmãos, visa a santificação. Trata-se da retirada da sua e da minha vida, desse mundo de trevas terríveis. A eleição visa a santificação, numa retirada de nossas vidas deste mundo de trevas terríveis, para vivermos uma vida dedicada a um objetivo supremo. Que objetivo é esse? Revelar a beleza de Deus, meus irmãos, através da nossa própria vida. E eu não sei se você já parou para pensar que você é essa ferramenta que o Senhor usa no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de moradia escolar, mas a ferramenta que Deus usa para que a beleza dele seja revelada. Agora, irmãos, há também, então, falamos na semana passada, um terceiro propósito para essa eleição divina. Qual é o propósito? Ser o objeto pessoal. Irmãos, ser o objeto pessoal do amor de Deus. Ser amado por Deus. E aqui, meus irmãos, está talvez a definição mais exaltada da igreja. Pare para pensar por um instante. Onde de fato se encontra a beleza da igreja? Se encontra no fato de que cantamos bonito agora há pouco? Se encontra no fato de que oramos, ou de que ao sair daqui você vai começar a viver ou continuar vivendo como um cristão? Aonde se encontra a beleza da igreja? Onde está a vantagem em ser parte da igreja? Por que você não pode se considerar, meus irmãos? Por que você não pode se considerar igreja por que você não pode considerar a igreja apenas como uma associação de voluntários? Por que não? Porque a palavra de Deus diz que a igreja é composta por pessoas que são amadas. Aonde está a beleza da tua vida? Se encontra no fato de que você é amado por Deus.
Por que a igreja de Jesus deveria ser o objeto de desejo e apreciação de toda a humanidade? Por que nós deveríamos ter de fato ardor em a tempo e fora de tempo comunicarmos verbalmente a razão da nossa fé? Porque nós estamos convidando homens e mulheres para um ambiente em que ali é dito: estes que estão aqui em espírito e em verdade são aqueles que são amados de Deus. Os amados de Deus, então. Aqueles em cujas vidas Deus, de modo consciente, deliberado, fixou seu amor. E aí é interessante olharmos para textos como Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ou 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Romanos 13,14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e parem de planejar pecado. Parem de fazer isso. É isso que o apóstolo está dizendo. E é muito interessante quando a gente, pensando nesse tema sobre somos povo amado de Deus, um texto de C.S. Lewis, dizendo o seguinte: na verdade não é de C.S. Lewis, é um pastor presbiteriano chamado Rosifran Macedo, comentando um trecho do livro O Problema da Dor, de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, ele cita primeiro um texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, 11, olha o que ele diz. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e irmãos, eu nunca tinha visto, e nós já estudamos bastante Apocalipse, né? Como é que a palavra de Deus sempre nos surpreende. Olha o que ele diz. Tu criastes todas as coisas e, para o teu prazer, vieram a existir e foram criadas. E aí veja o que o reverendo Rosifran Macedo vai falar aqui. Qual é o fim supremo e principal do homem? E isso é uma pergunta do Catecismo de Westminster, né? E a afirmação lá é clara. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer eterno nele. E de fato é uma realidade, você tem miríades de textos bíblicos para ancorar essa verdade. E aí o reverendo Rosifran vai dizer o seguinte: eu sempre concordei plenamente com essa resposta, até ler o livro O Problema do Mal ou O Problema da Dor, de C.S. Lewis, onde ele faz a seguinte declaração: nós não fomos criados primariamente para amar a Deus, ainda que tenhamos sido criados para isto também. Mas fomos criados para que Deus nos ame, para que sejamos objetos nos quais o amor divino descanse perfeito. Em Apocalipse 4:11, a palavra usada para prazer pode ser traduzida por propósito ou vontade. Então, todas as coisas foram criadas para Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu prazer. Toda a criação e a humanidade, como coroa da criação, como a maior de todas as criações, foram criadas para o deleite de Deus. Eu não sei se há alguém aqui que tem algum histórico de na barriga de sua mãe ter tentado um aborto. Mas só para que vocês entendam o ponto. Você não foi abortado
Porque Deus decidiu na eternidade que você seria o objeto de prazer dele para sempre. Lógico, só havia uma forma disso acontecer, que teu pecado fosse extirpado. Por isso o sacrifício de Jesus. Mas eu achei espetacular essa maneira de colocar do autor sobre o texto. E ele continua: acho que não tem como separar a vontade e o prazer dele. Se ele tem vontade de fazer algo, é porque isto o satisfaz, é o seu prazer. Se pensarmos que o propósito supremo do homem é que ele faça algo para Deus, estamos centrando a sua existência nele mesmo, e Deus como objeto da sua ação. Mas se pensarmos que o propósito supremo do homem é receber algo de Deus, então o homem é que é o objeto, e Deus é o centro de tudo. Porque ele nos cria para que ele se doe. Deus não precisa do nosso louvor. Mas nós o louvamos porque não temos nenhuma outra resposta ao sermos tocados, uma falta de termo melhor aqui, tá? Ao sermos revelados ao Senhor. É por isso que nós o adoramos. Porque não existe ser excelente maior do que Ele, mais excelente do que Ele. Então, o homem é que é o objeto, Deus é o centro de tudo, inclusive Deus é o centro da existência humana. Deus não existe em função do homem, e nem o homem existe em função de si mesmo. O homem existe em função de Deus. Ele, o homem, é o recipiente da ação de Deus. Fomos criados para que Deus nos ame, fomos criados para o seu prazer. Povo amado. Me lembra John Piper, no livro Irmãos Não Somos Profissionais, recomendado. Quando ele, em um dos seus capítulos, vai dizer o seguinte: diga ao povo para não servir a Deus. Tu fica assim, como assim? E aí ele vai pegar, vai fazer a argumentação através dos seguintes textos, da seguinte ideia, de que Jesus não veio para ser servido, de que Deus não necessita de absolutamente nada nosso, de que Deus não está nos céus roendo as unhas esperando que você tome alguma decisão. Muito ao contrário. Primeiro, Deus é soberano e governa, e o que Ele quer fazer, Ele irá fazer. E em segundo lugar, nós somos fracos, nós somos debilitados, necessitados do nosso Pai. Ele não veio para ser servido. Ele, ao contrário, começa a sua revelação de forma clara. Deus plantou um jardim e pôs ali o homem, para que comesse, bebesse, trabalhasse para a glória de Deus e o encontrasse todos os dias para falar como foi o dia. No mesmo texto, John Piper, ele faz uma metáfora interessantíssima. Ele usa a ideia do futebol americano, mas eu faço a ideia do futebol brasileiro mesmo. Em que, imagine um técnico, um dono de um time de futebol, que resolve então montar o seu time para jogar na Copa do Mundo. E aí ele começa a ir pelas praças e pelas ruas reunindo seus jogadores. E aí ele traz gente sem perna, sem braço, sem olho, outro com o pescoço torto, outro travado. Só traz perna de pau. Mas não é só perna de pau, é gente que não tinha a menor condição de estar no time de futebol. Lógico, cada um é chamado separadamente, e o sujeito pensa assim: nossa, eu, sem perna, fui chamado por você, né? Pelos outros jogadores, eu imagino que a gente possa vencer, né? Eu devo ser o único assim. E quando reúne o time no centro do campo e um olha para o outro,
uns aos outros, percebendo as fraquezas e as dificuldades. Olhamos uns para os outros e dizemos o seguinte: acabou o jogo. Estamos perdidos. E aí aquele que te convocou, tira o paletó de dono de time, coloca a camisa 10, a chuteira, entra em campo. E com o time reunido no meio, no centro, ele dá a simples instrução: vocês já perceberam que vocês não têm capacidade, mas eu os amei, mas eu os escolhi. Nós vamos jogar. E a vocês só cabe uma coisa: se porventura a bola cair no seu pé, a bola vir parar perto de você, o seu único trabalho é, durante todo o jogo, ficar de olho em mim. Porque eu vou correr o campo inteiro para ganhar esse jogo para você. E me observando, quando essa bola chegar perto de você, você só tem que saber onde eu estou. E aonde eu estiver, não tente dominar essa bola. Não tente a jogada individual. Não tente partir para cima do zagueiro. Toque para mim. Porque eu vim para que vocês tivessem vida. Porque eu vim para que vocês ganhassem o jogo. Porque eu vim não para ser servido por vocês, porque eu não preciso de nada de vocês. Mas eu vim para tornar vocês os seres mais preciosos da criação e declarados amados. Meu irmão, tem como você não querer viver uma vida santa diante dessa realidade? O apóstolo Paulo, então, está deixando isso muito claro, que vocês, então, vivam de maneira diferente. Ele chama os cristãos colossenses a tomarem consciência desse fato. Vocês foram objeto de um amor eterno. Deus agiu com seu braço forte e te livrou das garras da morte, do pecado, do poder das trevas. Mas ele não fez só isso. Ele te juntou numa família. Ele te juntou num reino de amor. E ainda um finalzinho do texto. De C.S. Lewis: criados para sermos recipientes do seu amor. Estes somos nós. Agora somos caídos, corruptos, carentes da sua presença. Mas Deus não vai ficar satisfeito até que sejamos quem Ele planejou que fôssemos, que tenhamos o caráter adequado para receber o seu amor. Ele vai até as últimas consequências. Aqui ele está falando do homem sem Cristo, onde Deus foi até as últimas consequências, para que nós tivéssemos, então, o caráter adequado para receber o amor dele. E qual é o caráter adequado para receber o amor de Deus? O caráter do Filho. E aí você lembra de novo de apóstolo Paulo dizendo: revesti-vos do Cordeiro, revesti-vos do novo homem. Ele também vai nos conduzir por caminhos que nos transformem. E não tenha dúvida, Deus vai te conduzir e me conduzir a caminhos desconfortáveis e dolorosos. O verdadeiro amor não vai se contentar com o seu amado, que nós permaneçamos na sarjeta, na sujeira, no estado de domínio do pecado. O apóstolo Paulo, então, no verso 12 em diante, aqui no verso 12 ele vai fazer então uma lista positiva de certas virtudes. Aquilo que eu falei para as crianças aqui. Certos acessórios, né? Como eu brinquei aqui, um relógio, uma pulseira, um óculos, um cordão, né? Um tênis e tudo mais. Então, o apóstolo vai fazer uma lista positiva, sendo que anteriormente ele fez uma lista negativa.
a partir do verso 5. Dizia o seguinte, então, no verso 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Morrer o quê? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos, tirem isso. Igualmente, de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, tendo colocado uma lista negativa, o apóstolo Paulo agora vai colocar uma lista positiva. Ou seja, a ideia aqui é que não basta tão somente você abandonar o que não presta, mas, ao mesmo tempo que você tira o que era do velho homem, você começa a agregar à sua vida as características desse novo homem, e isso é de uma forma ativa. Então nós temos aqui esse exato oposto da linha, da lista anterior. Então, vamos lá, vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro ponto do que falamos até agora: a verdadeira espiritualidade vai envolver morte e ressurreição. Primeiro de Jesus e depois sua. Crendo no Senhor Jesus e morrendo e ressuscitando com Ele. Logo, você é posto num caminho de santidade. Lembrando que a prática da santidade vai envolver questões mensuráveis. E a gente vai ver isso aqui. Questões vistas. Questões que você precisa de outro do seu lado para que você pratique. Mas sem perder de vista que santidade em si não é algo que você faz, mas é o lugar que você está. Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro e perfeito santo do Senhor. Então, tendo isso claro, temos que saber que a verdadeira espiritualidade se trata de uma decisão de se evitar o mal, mas uma mesma decisão acompanhada de um desejo objetivo de perseguir o bem. Então não é só deixar o mal. É o sujeito que se diz cristão, abandonou certas práticas, mas não faz para ele a menor diferença de perseguir as práticas corretas, de perseguir as boas obras. Bom, então nós temos aqui essa lista positiva, tá? Como eu falei, o exato oposto da lista anterior. E o apóstolo Paulo começa dizendo, então, que como povo eleito, povo santo e povo amado de Deus, nós temos que nos revestir de ternos afetos. Do que se trata isso? É interessante. Pense como um acessório mesmo de uma roupa. Essa é a ideia. Ele está, como lá em Efésios, né? Ele vai falar sobre a armadura da fé e cada parte da armadura. Aqui agora a metáfora já não é armadura, mas é vestimenta. Então, ternos afetos, que tem relação, ou poderia ser uma outra tradução para misericórdia, ou compaixão. Ternos afetos. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, colocando esse primeiro apetrecho, essa primeira peça de roupa, é que ter ternos afetos de misericórdia é característica de gente santa, de gente amada e de gente eleita. Você quer saber, ou fazer um pequeno teste, aonde, de fato, você se encontra nessa equação? Será que eu realmente faço parte do povo eleito,
santo e amado, o quanto essa peça faz parte da sua vida. Ternos afetos. Isso é característica, meus irmãos, de uma pessoa que é livre para servir. E ela começa, então, o apóstolo Paulo começa dizendo que esse serviço começa por ternos afetos de misericórdia. No grego, é a ideia de uma compaixão entranhada por aquele que sofre. Não é só pena. É uma compaixão das entranhas que te move na direção daquele que está ao teu lado e sofre. Descreve uma misericórdia sincera para com os outros, que reflete, vejam, a mesma preocupação de Jesus pelos que estavam sofrendo. Abram comigo rapidamente, Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, verso 36, diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ternos afetos aqui tem essa mesma característica que Jesus tinha para com aqueles que passavam pela sua vida e eram dignos de misericórdia. Entendendo que a própria palavra misericórdia, ela tem uma conotação de miséria e coração. Ou um coração miserável, uma vida miserável. Você exercer misericórdia para com aquele necessitado de misericórdia. E, irmãos, o apóstolo Paulo então está dizendo o seguinte: o cristão, aquele que foi posto para viver no reino do amor, ele começa com esse acessório. Ou seja, talvez uma das preocupações da vida de muitos sejam questões como bebida, cigarro. Talvez para o escândalo de muitos de nós, no céu haverá fumantes. Spurgeon, grande pregador batista com seu cachimbo no século XIX. C.S. Lewis, fumante. No entanto, no céu, não haverá gente que não tem misericórdia. Percebem, meus irmãos, como nós somos capazes de coar o mosquito e engolir o camelo? Como a gente realmente pensa que o problema do homem é primariamente moral e não é. Na verdade, toda a imoralidade e perversão do homem nasce de uma fonte que odeia a Deus e quer satisfazer seus próprios desejos, passando por cima de tudo e de todos, se assim for preciso. Sabe? Você acha mesmo que o grande problema da sua vida... Veja, irmãos, e de maneira nenhuma eu estou aqui dizendo e incentivando o fumo. Que isso fique claro. E nem os próximos exemplos que eu vou dar. Mas vocês têm que entender o ponto. O mosquito e o camelo. Tu está descabelando a sua vida por causa de pornografia. Tem que abandonar essa miséria? Tem que abandonar essa miséria. Só que o quanto você tem no seu coração ternas misericórdias para com as pessoas.
nós olhamos atualmente para essa situação de discurso político e esse discurso do conservadorismo. Meus irmãos, eu não sei se você, de forma honesta, já olhou para esse movimento e nunca parou para perceber a hipocrisia que é. Ser conservador numa linha ideológica política é definitivamente assumir para si o papel de hipócrita. É gente que vai arrogar para si toda a beleza moral. Mas que vai colar na prova. Que vai viver por aí transando como se fosse um cachorro ou uma cadela. De bares em bares, de festas em festas, mas é conservador, é um hipócrita. Eu não posso xingar no púlpito. É feio. Não pode. Percebe a hipocrisia do negócio? Qual é o seu verdadeiro problema? O que está te impedindo de caminhar, sabe? O que está te impedindo de avançar de verdade? Eu não preciso falar dos progressistas aqui. De forma geral, a pauta deles, mais conhecida, é anticristã. E as pautas deles que estão corretas, são corretas. Cuidado pela natureza, o olhar para o pobre e tudo mais. Está correto, é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Mas me assusta os conservadores. Me assusta. Porque eles realmente se acham moralmente melhor do que todos. E não são. Quem não tem misericórdia é gente que olha para um desgraçado e não se comove. E não dói. E o coração não aperta. E é interessante no texto que Paulo não está falando de algo como você vê um documentário sobre a pobreza, ou sobre alguém que perdeu um filho, ou sobre uma tragédia, e você vendo lá o Fantástico, coisa parecida, lhe cai uma lágrima. Não é isso. Paulo está dizendo que essa terna misericórdia se trata de algo que faz parte do seu ser e que você não consegue viver de outra forma. Realmente tendo compaixão com quem necessita de compaixão. E aí o apóstolo Paulo vai para a bondade. Bondade, então, é uma disposição do coração que ela é ponderada, tá? Ela é algo atencioso e é demonstrado por meio de atos de bondade. Ou seja, bondade aqui se trata de realmente você ter a intenção na sua vida de ser agente de benignidade, de bondade para qualquer um que passe por você, inclusive seu inimigo. Inclusive para pessoas que não merecem. Se trata então dessa predisposição de viabilizar a vida, sabe? De viabilizar a existência daquele que se opõe ao seu caminho. Alguém bom. Novamente é preciso pontuar que isto, aos olhos de Deus, só é realidade para os que se encontram em Cristo Jesus. Ou seja, não está em suas mãos no sentido de que agora eu vou fazer. Não. É porque o Senhor trabalha no seu coração e você, junto ao Senhor, ama esse trabalho dele. E você caminha. E você caminha, sendo construído, sendo lapidado. Humildade.
Próxima característica. Nós somos chamados a nos revestirmos de humildade, irmãos. Do que se trata essa humildade? Se trata de uma avaliação honesta de nós mesmos. De uma perspectiva altruísta, que valoriza os outros como mais importantes do que nós mesmos. Esse é o humilde. Meus irmãos, alguém humilde é alguém que de fato teve a coragem de cara limpa, tá? De cara limpa. Sem álcool. De cara limpa. Olhar para o peso da existência. E concluir, olhando para a realidade da vida, que, meu irmão, não dá para tirar onda com ninguém. Esse é o humilde. Não dá para tirar onda com ninguém. É olhar para a vida, objetivamente, olhar para o ser humano, olhar para você, e pensar o seguinte: basta um espasmo cardíaco para que você perca o controle do seu esfíncter e se borre. E se suje. Dá para ser orgulhoso? Dá para ser arrogante? Quando se percebe o fato que você não tem o controle do seu próprio aparelho excretor diante de um espasmo cardíaco? Eu ouvi uma história engraçada. A gente riu... Como é que fala? Rir para não chorar, né? Porque é trágico. Mas de pessoas que mandam bordar em suas peças íntimas. De manhã estava limpo. Porque não sabe como é que vai chegar à noite. Se vai ser num hospital. Talvez exposto. Me lembro de visitar uma vez determinada pessoa que passava por um foi uma questão cardíaca, agora me fugiu. E essa pessoa chorando no leito do CTI. CTI é a sala vermelha, não é? Ou é a UTI? Eu sempre confundo isso. Da sala crítica. E aquele cheiro de fezes subindo e a pessoa... E aquilo ali para mim não fazia a menor diferença. Dá para ser arrogante quando você não sabe se essa vai ser a sua cena amanhã? Não dá. Mansidão pode ser traduzido como gentileza, suave trato. Descreve alguém com uma atitude pacífica, uma atitude despretensiosa. Termo que é usado para caracterizar o próprio Jesus. Tem o autor N.T. Wright que ele vai dizer o seguinte, que nesse contexto, mansidão significa o oposto de ser rude, de ser arrogante. Mansidão é aprender como reagir a críticas, reagir a rejeições, ou aos males que nos são feitos. Não com violência ou com autodefesa, mas é um tipo, ou também não como um tipo de postura hostil. Né? Ser manso é não ser cheios de espinhos, quando as pessoas não são exatamente o que nós queremos que sejam,
mas pelo contrário, é responder com brandura, sem ira, sem amargura. Na verdade, por estarmos realmente cientes de que somos tão imperfeitos, humanos, falhos, quanto todo mundo. E a outra pessoa que me faz algum mal pode estar tão magoada quanto eu. Ser manso, então, é tentar se colocar no lugar da pessoa, não responder da mesma forma, na mesma altura, e, ao contrário, tentar, talvez, compreender o que está acontecendo com ela. E, meus irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. E eu, como pastor, ouço muita coisa. Mas, às vezes, me parece que se cada um aqui soubesse de verdade o que o seu irmão está passando, você não teria julgamentos tão rápidos quanto a ele. Não teria. Então, mansidão, em termos simples, é ser doce. É você ter uma visão de mundo, uma cosmovisão, é ter suas convicções bem fundamentadas, só que nada disso te impede de se relacionar de modo amoroso com outras pessoas. Ou seja, você decide não machucar ninguém de modo gratuito. O manso é aquele que as pessoas não têm medo de se relacionar com você, porque percebem em você alguém desarmado. Ou seja, você não é alguém que impõe medo nas pessoas. Você é manso. Vou fechar com, na verdade, o último aqui, paciência. Ou longanimidade. N.T. Wright de novo. Longanimidade é o oposto de ressentimento e raiva. Significa lidar pacientemente com os seus irritantes. O quanto você é longânimo. É lidar pacientemente com quem te irrita profundamente. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo não dora a pílula. Ele está dizendo que na igreja tem gente que é irritante. E que Deus vai colocar essa pessoa na sua vida para você exercer longanimidade. Aprender a exercer longanimidade. Agora, do contrário, assim como eu, você pode ser o irritante, porque eu sou. Porque eu percebo todo o desconforto que vocês passam com certas coisas que eu falo. Meu irmão, se você é o irritante, olha aqui para as características anteriores. Sabe, seja mais paciente, mais misericordioso. Sabe? Tardio no falar, mais pronto a ouvir. Você pode ser essa pessoa. E sabe qual é o grande problema de você ser o irritante? É que você está tratando com gente que é povo eleito, santo e amado. E se você decidir continuar sendo o irritante da casa, você vai estar tocando na menina dos olhos de Deus, de forma proposital. Mas graças a Deus que a palavra vai dizer que o Senhor não te deixa assim. Então fiquem tranquilos, irmãos, Deus está trabalhando na minha vida, para eu ser menos irritante. Irmãos, por fim, hoje, só para pontuar isso aqui, o verso 13, deixa eu pontuar apenas o verso 14 e a gente fecha. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nada disso que nós falamos aqui vai ser possível
se o amor não for claramente... A ideia de vínculo da perfeição é como que a linha de costura que mantém as peças de uma roupa. Né? Então, por exemplo, essa camisa, ela tem aqui a manga, tem uma costura aqui. Então, vamos supor, a manga seria a misericórdia e a outra peça seria bondade. E o que une tudo isso? Qual é a linha de costura? O que mantém tudo coeso e em perfeita harmonia e unidade no texto bíblico? É o amor. Lembrando que a base do amor aqui é aquela que nós vimos em João capítulo 13. Amar uns aos outros como eu vos amei. Um amor abnegado. Então, sem o amor, que seria essa túnica principal, ou essa costura que mantém todo o corpo unido, sem esse amor, todas as características anteriores se perdem e não fazem sentido. Irmãos, não se assustem. Estamos todos juntos numa jornada de amadurecimento. Exerça então, escolha, irmãos. Vamos aplicar rapidamente para a gente fechar. Escolha, irmãos, ao longo da semana. Sabe, toda semana, de 15 em 15 dias, mas tenha encontros ocasionais com seus irmãos. Ligue, procure, porque são com os seus irmãos que você vai poder exercer paciência, longanimidade, misericórdia, ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade e mansidão. E tendo praticado com seus irmãos da fé, vocês estarão também se preparando para praticar com os que não são da fé, para que eles olhem para vocês e digam: eu nunca conheci ninguém que me tratasse assim. Por que você me trata assim? E você terá aí a porta aberta para o Evangelho. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer por mais uma porção da tua palavra. Te agradecer porque, apesar de toda a nossa fragilidade, apesar de toda a nossa inconstância, o Senhor nos uniu. E o Senhor nos deu a tua palavra para que pudéssemos nos exortarmos uns aos outros, nos aconselharmos uns aos outros, para que pudéssemos nos lapidar de acordo com a tua palavra, pudéssemos provar a nossa fé, nos dando a oportunidade até mesmo para, caindo a consciência do nosso erro, do nosso pecado, pudéssemos nos arrepender e nos confessarmos uns aos outros, quando assim necessário. Senhor, nos livra de sermos uma comunidade cristã farisaica, legalista, uma comunidade que acha ou que prega que ser cristão é primariamente e essencialmente, então, ser um ser moral. Mas ser cristão é primariamente e essencialmente ser um ser que ama o Senhor e que ama o seu semelhante e que, por conta disso, decide no Senhor viver vida santa, que abandona as práticas imorais, que abandona o erro, o pecado, mas que ao mesmo tempo, objetivamente, decide se relacionar com seu povo, assim como fez Jesus Cristo.
com todas as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso seja uma realidade em nossa vida e que nos incomode profundamente, até que minimamente tenhamos a clareza de que estamos nos aproximando da aparência do varão perfeito, que é o teu Filho. E sabemos pela tua palavra que o Senhor não desiste de nós, mas trabalha em nossa vida, para que sejamos não somente seu objeto de prazer, de amor, de alegria, mas que sejamos também sua ferramenta, para que outros venham a te conhecer. Leva-nos em paz, Senhor Jesus. Nos dá ainda um momento de comunhão e fechamento de dia do Senhor, em alegria uns com os outros. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém.